Há 80 anos atrás, Walter Benjamin estava na pequena cidade francesa de Bagnols-sur-Mer, às margens do mar Mediterrâneo, concretizando seu plano de viajar até Portugal e, a partir de lá, para o exílio estadunidense. Para seguir seu plano, Benjamin deveria atravessar a Cordilheira dos Pirineus por uma trilha de 14 quilômetros, com elevação e posterior declive de aproximadamente 700 metros. O caminho fora utilizado por republicanos espanhóis durante a Guerra Civil, bem como pelos brigadistas internacionais que entravam na Espanha para combater as forças armadas sublevadas de Francisco Franco. A travessia dos Pirineus somente foi possível por Lisa Fitko, que guiou Benjamin, uma mulher e a Lisa realiza essa referência cumprindo um pedido que encontrei ao percorrer a mesma trilha ano passado. Contem sua história, já que o percurso ficou conhecido como Caminho Walter Benjamin. Não deve ter sido uma travessia fácil, como podemos ver pelos trechos do filme Les Unwanted em Europa, de Fabrício Ferraro. Agradecemos ao colega da UFSPA, Éder Silveira, pela indicação. Benjamin, com 48 anos de idade, precisou dormir em algum ponto entre as videiras francesas ou os pinheiros catalães, não se sabe ao certo. Sabemos sim que ao chegar em Portbou, foi preso pelos franquistas, pois não possuía salvo-conduto para atravessar o território espanhol. A polícia anunciou que na manhã seguinte seria entregue às autoridades francesas e a partir daí seu destino seria incerto, levando à solidão do albergue em que passou sua última noite a tirar sua própria vida. No dia 26 de setembro de 2020, rememoraremos 80 anos de um mundo sem Walter Benjamin, mas também de um mundo cuja interpretação do século XX, principalmente as experiências europeias dos anos 1930 e 1940, torna indispensável sua referência. Surpreendentemente ou não, no século XXI, seu alarme de incêndio continua soando. Para rememorar os 80 anos sem e com Walter Benjamin, o Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, nosso querido LUPA, organizou essas 3 mesas que abordam temas variados sobre Benjamin. O LUPA é um projeto de extensão e pesquisa desenvolvido no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o financiamento do CNPq. Universidade pública, financiamento público, autonomia universitária e trabalho de professoras e professores, mesmo durante a pandemia e o isolamento social. Hoje, na nossa mesa de abertura, temos a satisfação de ter presente Márcio Seligman Silva, leitor de Benjamin, tradutor de Benjamin e pensador de Benjamin e a partir de Benjamin, aproximando muitas vezes de aspectos da cultura e da história brasileiras. Márcio Seligman Silva é professor titular de Teoria Literária na Unicamp e pesquisador do CNPq. Sua trajetória de formação explicita os caminhos pelos quais transita. Graduação em História, mestrado em Letras, doutorado em Teoria Literária e Literatura Comparada. De sua vasta produção bibliográfica, destaca o mais recente lançamento de 2020, uma edição crítica e comentada sobre o conceito de história de Walter Benjamin, também por ele traduzido em parceria com Adalberto Miller, pela editora Alameda. Pela primeira vez em português, reúnem-se as 4 principais versões das teses a partir de diferentes manuscritos preservados. Destaco também a 2ª edição da obra Ler o Livro do Mundo, Walter Benjamin, Romantismo e Crítica Poética, relançada em 2019 pela editora Iluminuras, 2 décadas depois da primeira edição. Nesse livro, que o Seligman Silva explora a influência do romantismo alemão na teoria da arte de Walter Benjamin. Márcio, bem-vindo. Obrigado por furar a quarentena conosco. Obrigada pela disponibilidade, pela generosidade de compartilhar o teu conhecimento sobre o Walter Benjamin conosco. E, mais uma vez, obrigada por auxiliar fazer o Benjamin mais e mais presente 80 anos depois. Muito obrigado. Queria agradecer você, Carolina, ao Fernando, ao Lupa, que também tem uma atualidade incrível, né? Um laboratório que vai estudar os usos políticos no passado, nesse momento que estamos justamente passando por uma maneira ostensiva de certos usos, né? E, então é um prazer para mim estar aqui. Eu acho que essa oportunidade de lembrar o Walter Benjamin é um momento também de autorreflexão nossa sobre nossa história, sobre os usos da história aqui no Brasil, e também sobre a recepção da obra do Benjamin, né? Para falar aqui com vocês hoje, eu preparei um pequeno texto que, na verdade, se inspira bastante na minha apresentação no livro que eu
que já foi comentado, né, que eu estou lançando, que está sendo lançado agora essa semana, que eu traduzi junto com o professor Adalberto Müller, são as teses sobre o conceito da história, uma edição crítica. Eu vou ver se eu consigo rapidamente aqui, só para não dizer que eu não mostrei nada, mostrar essa capa aqui, espero que vocês estejam vendo, e que é justamente essa edição crítica do Alberto Müller, que eu fiz a organização e tradução junto com ele, e também coloquei essas notas. Feito isso, eu volto para a minha apresentação, que se chama Benjamin e os usos da história. É necessário uma teoria da história a partir da qual se possa encarar o fascismo. A minha epígrafe, que é um trecho de um dos inúmeros fragmentos a essas teses que Benjamin redigiu. Eu repito, é necessário uma teoria da história a partir da qual se possa encarar o fascismo. Inicio minha fala citando uma passagem do capítulo Verdade Política, do volume Entre o Passado e o Futuro, de Hannah Arendt, como vocês sabem, prima por afinidade. Hannah Arendt. A dominação, quando ataca a verdade racional, como que exorbita seu domínio, ao passo que combate em seu próprio terreno ao falsificar ou negar fatos mentirosamente. As possibilidades de que a verdade factual sobreviva ao assédio do poder são, de fato, por demais escassas. Aquela está sempre sob o perigo de ser ardilosamente eliminada do mundo, não por um período apenas, mas potencialmente para sempre. Fatos e eventos são entidades infinitamente mais frágeis que axiomas, descobertas e teorias produzidos pelo cérebro humano. Fim da citação da Hannah Arendt. Hannah Arendt, nesse erudito ensaio, extremamente atual para o nosso contexto, nota como na modernidade corremos o risco de que o relator da verdade factual, né, a expressão dela, com todos os problemas desse conceito, torne-se um deslocado e um estrangeiro. O âmbito político é apresentado por Arendt como uma zona na qual verdades factuais são transformadas em questão de opinião. Como ela nota, eu cito, a liberdade de opinião é uma farsa, a não ser que a informação factual seja garantida e que os próprios fatos não sejam questionados. Em outras palavras, continua ela, a verdade factual informa o pensamento político exatamente como a verdade racional informa a especulação filosófica. Fim de citação. A tênue linha que costura fatos, opiniões e interpretação não pode apagar a existência da matéria factual, como ela afirma. As verdades factuais dependem de testemunhos, de comprovações e, portanto, não podem ser reduzidas a opiniões, como, sobretudo, déspotas procuram o fazer. Afirmações como a Terra é redonda, a Amazônia e o Pantanal ardem em chamas hoje no Brasil, a cloroquina não combate a Covid. Em 4 de agosto de 1914, a Bélgica não invadiu a Alemanha, e sim sucedeu o contrário, fazem parte daquilo que Arendt chamaria de dados brutalmente elementares. Eles não podem ser reduzidos a uma questão de opinião. O mesmo vale para afirmações como o regime nazista foi um dos mais violentos e cruéis do século XX. A violência colonial se estende para além das guerras coloniais, ou ainda, a ditadura brasileira de 1964 a 85 constitui um período de profunda crise no Estado de Direito, pontuado por desaparecimentos forçados, tortura, censura e toda uma espécie de violência emanada do terrorismo de Estado. Não existem duas opiniões quanto a esses dados brutalmente elementares, assim como não deve se considerar igualmente válidas, do ponto de vista ético, as posições de um estuprador e da criança vítima deste crime. A filósofa lembra que, eu cito Arendt, a verdade tem um caráter despótico. Ela é, portanto, odiada por tiranos que temem, com razão, a competição de uma força coerciva que não podem monopolizar. Fim da citação. Essas verdades elementares não se opõem ao erro, à ilusão, à opinião, mas sim à falsidade deliberada, à mentira.
O fato de que a verdade factual não ser mais autoevidente do que a opinião, no entanto, depender de testemunhas que podem não ser fidedignas, mostra que ela está sempre a um passo de ser sequestrada pelas vontades dos políticos. Quando os dados brutalmente elementares começam a ser transformados em questão de opinião, nota ainda a autora, eles passam a ser meios para os homens de ação, como ela usa a expressão para se referir a certos políticos. Eu cito: o apagamento da linha divisória entre verdade factual e opinião é uma das inúmeras formas que o mentir pode assumir, todas elas formas de ação. E para ela ainda, o mentiroso é um homem de ação, ao passo que o que fala a verdade, quer ele diga a verdade factual ou racional, notoriamente não o é. Dificilmente haverá uma figura política mais passível de suspeição justificada do que o contador da verdade profissional que descobriu alguma feliz coincidência entre a verdade e o interesse. O mentiroso, ao contrário, não carece de uma acomodação equívoca semelhante para aparecer no palco político. Ele tem a grande vantagem de estar sempre, por assim dizer, em meio a ele. Ele é um ator por natureza. Ele diz o que não é por desejar que as coisas sejam aquilo que são, isto é, ele quer transformar o mundo. Ele tira partido da inegável afinidade de nossa capacidade de ação, de transformar a realidade com a misteriosa faculdade que nos capacita dizer o sol brilha quando chove a cântaros. Fim da citação da filósofa. No nosso caso específico, o mentiroso diz que não queima quando o bioma arde como em um apocalipse. Ou reconhece que queima em um jogo cínico que recorda o bordão da ditadura. Não torturávamos, mas se torturamos foi porque havia uma guerra. E ao reconhecer o incêndio, coloca a culpa nas vítimas, como as populações indígenas, que, de maiores defensores das florestas e rios no Brasil, são transformados em inimigas do progresso pelos seguidores de ontem e hoje da doutrina de segurança nacional. A mentira, lembra ainda Arendt, confirma a liberdade humana, mas o tirano abusa dessa liberdade para transformar dados brutalmente elementares em questão de opinião. O tirano quer dispor de tudo como meio para aumentar seu poder. Ele não titubeia diante desses dados com os quais joga como uma criança mimada em seu quarto de brinquedos. Ele passa a viver da mentira organizada que, lembra ainda a filósofa, muitas vezes é mais convincente e mais plausível do que os dados brutos da realidade. Ele manipula de modo massivo os fatos e reescreve a história a seu favor. Assim como ele submete esses fatos à violência, a mentira organizada desloca rapidamente essa violência no sentido das pessoas. Eu cito novamente: todas essas mentiras, quer seus autores o saibam ou não, abrigam um germe de violência. A mentira organizada tende sempre a destruir aquilo que ela decidiu negar, embora somente os governos totalitários tenham adotado conscientemente a mentira como o primeiro passo para o assassinato. Tanto Trotsky, quando Trotsky escutou que nunca desempenhara nenhum papel na Revolução Russa, deve ter tomado consciência de que sua sentença de morte fora assinada. Evidentemente, é muito mais fácil eliminar uma figura pública da história se, ao mesmo tempo, ela puder ser eliminada do mundo dos vivos. Em outras palavras, a diferença entre a mentira tradicional e a moderna acarretará, na maior parte das vezes, a diferença entre ocultar e destruir. Fim da citação. Com essa palavra-senha, o conceito de destruição, podemos também dar um passo atrás e nos voltarmos para a atualidade de outro texto, do primo de Arendt, as suas teses sobre o conceito de história de Walter Benjamin. Afinal, a própria Arendt conclui seu ensaio sobre verdade política admoestando poetas, ficcionistas, jornalistas, historiadores a contarem histórias, a narrar para nos ensinar a aceitação das coisas tais como são, como ela escreve. No entanto, de modo bem diferente de Arendt, vale destacar que Benjamin abriu mão de toda referência à história como mímese da realidade. Talvez por isso mesmo, por Benjamin pensar a história e a historiografia de modos totalmente diferentes dela, sua prima não o cita quase nunca.
Sua admiração por sua obra e empenho para garantir a sua publicação, que gerou rusgas intermináveis com os membros do Instituto de Pesquisas Sociais, não se traduziu em um diálogo com ela, com exceção de um belo e conhecido ensaio bastante poético sobre a sua obra. Benjamin, diferentemente de Arendt, em Política e Verdade, pensa a história como uma construção e destaca que, por detrás dessa construção, a política está sempre presente. Diferentemente de Arendt, para ele, quem busca enunciar a verdade é, sim, um homem de ação. Ou seja, ao contrário de Arendt, para Benjamin não existe esse corte fino e preciso entre a verdade histórica e a política. Antes, eles nos propõem uma virada copernicana do saber histórico, na expressão dele, que consiste justamente em ter o presente, pensado por ele como Jetztzeit, tempo agora, como ponto de partida para todo o saber histórico que passa a ser pensado no contexto de uma praxis política. Seu ensaio de Arendt nos permite refletir criticamente sobre as práticas de memoricídio e de destruição em massa de verdades brutalmente elementares hoje, levadas a cabo por ditadores e inimigos da liberdade de diferentes matizes. Benjamin nos propõe uma prática e uma concepção da historiografia que nos instrumentaliza para uma intervenção nessa arena política. Ao invés da propalada imparcialidade de Homero, da verdade, e de Heródoto associado à objetividade, modelos prototípicos venerados por Arendt, Benjamin, pelo contrário, afirma que os indivíduos constituem parte do saber histórico, com suas linguagens, seus corpos e suas experiências, por maior que tenham sido as destruições produzidas pelas políticas fascistas. Poucos textos da história do século XX, sobretudo quando levamos em conta os textos filosóficos de teoria, tiveram um nascimento tão conturbado e marcado pelos acontecimentos históricos como as teses sobre o conceito da história de Walter Benjamin. O fato de um acúmulo inaudito de perseguição e violência ter se concentrado sobre uma pessoa que também era um dos pensadores mais criativos e revolucionários daquela época não poderia ficar sem consequências. Isso, evidentemente, se algum testemunho desse personagem histórico conseguisse chegar até nós, pois nada estava garantido. Com a invasão da Polônia, em 1º de setembro de 1939, e a rápida conquista de boa parte da Europa Ocidental, Benjamin, exilado então em Paris desde 1933, sentiu que sua vida estava em perigo. Na qualidade de estrangeiro em tempos de guerra, ele foi internado no campo francês de trabalhadores voluntários Clos Saint-Joseph, em Nevers, em setembro de 1939, onde ficou até novembro. Saindo de lá, graças à ajuda de intelectuais amigos como Adrien Monnier e Jules Romain, ele retorna a Paris e lá fica entre novembro de 1939 e junho do ano seguinte. Desde seu retorno a Paris, ele retornara também ao seu trabalho sobre Baudelaire. E é nesse contexto que redige com mais vigor, entre o inverno e a primavera europeus de 40, as suas teses sobre o conceito de história. Nesse interim, ele lutava para conseguir verbas do Instituto de Pesquisas Sociais, dirigido por Max Horkheimer, com o apoio de seu colega Theodor Adorno, verbas para sobreviver em Paris e para obter passagem e visto para poder fugir para os Estados Unidos da América, onde seus companheiros de instituto já haviam se refugiado. De junho a agosto de 40, ele ficou com sua irmã Dora em Lourdes, onde desfrutou também da companhia de Hannah Arendt. Na segunda metade de agosto, ele segue para Marseille, onde se dirige ao consulado americano e obtém finalmente o seu visto. O final da história é conhecido e acabou de ser apresentado novamente pela Carolina. Na passagem do dia 25 para 26 de setembro de 40, na tentativa de cruzar a fronteira entre a França e a Espanha em direção a Lisboa, o grupo ao qual Benjamin havia se agregado, que havia atravessado a pé por uma trilha nos Pirineus, foi barrado. Não passaram a fronteira por falta do visto de saída da França, visto impossível de se obter, então, na condição de estrangeiro. Nessa mesma noite, em Porto, Benjamin decidiu acabar com a sua vida tomando uma dose de morfina. Na manhã do dia seguinte, ele faleceu. Seu testemunho e testamento desse período terrível são justamente as suas teses. Do fundo do abismo, ele enviou para nós um texto na garrafa que temos a obrigação ética de receber, traduzir e ler.
de tentar decifrar essa sua mensagem arremessada ao futuro. Não tenhamos dúvidas, Benjamin fala diretamente conosco. Existe um túnel curto que nos conecta a seu tempo de fascismos e necropolíticas. Sua atualidade é, portanto, absoluta. Para Benjamin, é atual não quem marca passo com o seu tempo, mas aquele capaz de estabelecer curtos-circuitos com outras épocas. Como lemos em um fragmento dos manuscritos do espólio em torno das teses, estou lendo justamente dessa nova tradução, que eu fiz junto com Adalberto Müller, a afirmação que é de Friedrich Schlegel, segundo a qual o historiador é um profeta voltado para trás, pode ser entendida de dois modos, escreve Benjamin. O tradicional quer dizer, transportado a um passado remoto, o historiador profetiza o que para aquele momento era considerado futuro, mas entre mentes também se tornou passado. Essa visão corresponde exatamente à teoria da empatia histórica que Fustel de Coulanges, travestida em seu conselho, se quiserdes reviver uma época, esquecei tudo o que sabeis sobre o que se passou depois dela. Para Benjamin, agora eu comento, destaco, essa postura equivale, portanto, a uma empatia para com os vencedores. O esquecimento do presente está na base da historiografia burguesa, tal como propalada aqui por Fustel de Coulanges. E Benjamin continua tentando interpretar essa frase do Schlegel, o historiador é um profeta voltado para trás. Eu cito novamente, então, Benjamin. Essa expressão pode ser interpretada e compreendida de modo bem distinto, no entanto. O historiador volta as costas ao seu próprio tempo e no olhar visionário seu olhar visionário é acendido pelos picos sempre mais evanescentes no passado da humanidade pretérita. Este olhar visionário está mais claramente presente ao seu próprio tempo do que os seus contemporâneos que mantêm o passo com ele. Não por acaso, Turgot define um conceito de presente que expressa o objeto intencional de uma profecia como algo essencial e fundamentalmente político. E Benjamin cita um pequeno trecho de Turgot. Antes de nós termos podido obter informações sobre um determinado estado de coisas, diz Turgot, já se modificou muitas vezes, de modo que sempre ficamos sabendo, tarde demais, do que aconteceu. Por isso, se pode dizer da política que ela, por assim dizer, depende exatamente de poder prever o presente. E aqui termina a citação do Turgot, feita por Benjamin, e o Benjamin continua comentando. Precisamente este conceito de presente é aquele que está na base da qualidade da autêntica historiografia. Aquele que revira o passado como um quarto de despejo feito de exemplos e analogias, não tem ideia do quanto esse passado depende de sua presentificação em um dado instante. Fim da citação. Contra a concepção conservadora que reduz o passado à história magistra vitae, Benjamin propõe uma ideia de presentificação política do ocorrido em um dado instante, pensado por ele sempre como um instante de perigo que ameaça tanto aos vivos quanto aos mortos. Estas teses são, portanto, como o próprio Benjamin escreve nelas, um exemplo eloquente quanto ao fato de que não há um documento da cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie. Ler as diferentes versões das teses que sobreviveram, incluindo uma série preciosa de esboços e fragmentos que também chegaram até nós, como esse que acabo de citar, implica mergulhar de cabeça no turbilhão histórico de onde elas nasceram. Essa relação umbilical entre essas teses e o horror que lhes deram origem não implica falta de rigor filosófico. Pelo contrário, em meio ao caos das terríveis circunstâncias que vivia, esse pensador conseguiu armar, em uma de suas poderosas imagens produzidas também nas teses, a ampla estrutura de aço de uma teoria. É claro que a sua visão de história como catástrofe tem uma relação necessária com o momento que lhe deu nascimento. Mas isso não em detrimento da visão acurada. Pelo contrário, foi do fundo das consequências mais brutais do desdobramento histórico do século XX que Benjamin pôde registrar um instantâneo da face de Medusa da modernidade. Ele produz a mencionada reviravolta copernicana no saber histórico, que permite, até os dias de hoje, pensarmos criticamente a história.
Como lemos também nos fragmentos das passagens, que estão muito próximos das teses, das suas, dos fragmentos associados ao esporte, como eu falei, né? Foi tudo produzido no mesmo contexto, como isso também vai ficar mais claro. Eu cito, então, um fragmento que está no livro das passagens. A revolução copernicana, na visão histórica, é a seguinte: considerava-se como ponto fixo o ocorrido e conferia-se ao presente o esforço de se aproximar tateante do conhecimento desse ponto fixo. Agora, esta relação deve ser invertida e o ocorrido torna-se a reviravolta dialética, o irromper, da consciência desperta. O irromper, esse despertar, né, da consciência. Atribui-se à política o primado sobre a história. Eu repito essa frase do Benjamin, porque aqui vai contra a da Hannah Arendt. Atribui-se à política o primado sobre a história. Os fatos tornam-se algo que acaba de nos tocar e fixá-los é a tarefa da recordação. E, de fato, o despertar é o caso exemplar da recordação. O caso no qual conseguimos recordar aquilo que é mais próximo, mais banal, mais ao nosso alcance. Existe um saber ainda não consciente do ocorrido, cuja promoção tem a estrutura do despertar. Fim da citação. Devemos despertar, sim, por exemplo, do sonho do iluminismo, do sonho do colonialismo, despertar para a realidade que está ao alcance de nossas mãos e teimamos em não ver. Despertar também para a nossa proximidade com passados cuja afinidade eletiva com o nosso agora permite estruturar um novo espaço de imagem, Bildraum, no conceito benjaminiano, que estará na origem de uma nova consciência e atitude diante do mundo. Benjamin, nos manuscritos, esboços e versões das teses, retoma uma ordem de ideias que havia desenvolvido mais de 10 anos antes em seu ensaio sobre o surrealismo. O Benjamin ele se cita, né? Ele cita um trecho de uma maneira assim, bem picotada do ensaio dele de 29, sobre o surrealismo. Eu cito essa significa descobrir o espaço da imagem, Bildraum, no espaço da ação política. Esse espaço de imagem, contudo, não se deixa medir de forma contemplativa. Esse procurado espaço de imagem é o mundo de atualidade plena e integral. Fim da citação. Nesse ensaio de 29, Benjamin formulou essa necessidade de organizar o pessimismo, o que, em 39, se deu na chave de se vencer o fascismo. Em 29, Benjamin desenvolveu a ideia de construção de um novo espaço imagético, Bildraum, que também teria um elemento corpóreo, sendo chamado de Leibraum, como meio de se enfrentar a política reduzida ao falso moralismo e, com Arendt, poderíamos dizer também, reduzida ao império da mentira. Nas teses, a ideia da virada copernicana, que se torna a virada do anjo da história em direção ao passado, visa alimentar o espaço de imagens com aquelas que permitem a instauração de um autêntico estado de exceção, ou seja, para Benjamin, a revolução. Essas imagens apresentam a história dos oprimidos em sua descontinuidade. Ao invés do modelo do pesquisador detetive do passado, temos o do investigador que se recorda de modo ativo, promovendo um encontro transformador com o ocorrido. Trata-se de um explodir, um conceito que aparece muito nas teses, nos seus fragmentos, o conceito de explosão. Trata-se de um explodir do tempo histórico como continuidade, formação e como progresso. Como lemos em outro fragmento do Espólio, que eu cito, o elemento destrutivo ou crítico da historiografia entra em vigor a partir da explosão da continuidade histórica. A autêntica historiografia não escolhe seu objeto de modo leviano. Ela não o apanha, ela o explode para fora do transcorrer histórico. Esse elemento destrutivo da historiografia deve ser concebido como uma reação a uma constelação de perigo que ameaça tanto o transmitido quanto os destinatários dessa tradição. A historiografia responde a essa constelação de perigo. Ela tem que provar nela a sua presença de espírito. Geistesgegenwart, um conceito importante também para o Benjamin. Nessa constelação, de perigo, a imagem dialética relampeja num clarão. Ela é idêntica ao objeto histórico.
ela justifica a explosão do contínuo. Fim da citação. Esses fragmentos, né, do Spohr associados ao trabalho sobre o conceito de história. Complementar a essa instauração da imagem dialética é o gesto de salvação do passado. A utopia de Benjamin é também mnemônica, mas trata-se de salvar os acontecimentos da malha da tradição. Eu cito outro fragmento: tão forte quanto o impulso destrutivo, esse destructive impulse, é o impulso de salvação na autêntica historiografia. De que pode, então, algum acontecimento ocorrido ser salvo? Não tanto do descrédito e desprezo em que caiu, mas, de um certo modo, de sua tradição. O modo no qual é fruto de uma celebração, Würdigung, como herança, é mais sinistro do que o seu desaparecimento poderia ser. Olha só a força dessa frase, fim da citação. Ou seja, a celebração do acontecimento no contexto da tradição é mais grave do que o seu apagamento, pois trata-se não de um esquecer aqui, mas da apropriação mentirosa do acontecido, metamorfoseado em máquina de guerra dos poderosos. Se, como vimos, Arendt pregava como um momento político do contador de histórias, o ensinar a aceitação das coisas tais como são, Benjamin, pelo contrário, associa o gesto do historiador ao da transformação e ruptura da ordem histórica atual. O pensamento decolonial, para ficarmos em um exemplo próximo e atual, pode se estear nessas teses como uma poderosa base de estrutura metodológica. Afinal, a violência colonial e a violência sofrida por Benjamin não são tão estrangeiras assim. Ambas emanam do mesmo projeto de razão e econômico. Benjamin era perseguido pelo nazismo por ser de esquerda e por ser judeu. A pinça da violência colonial na África, no Atlântico, em todo o mundo que sofreu a violência colonizadora, tinha como uma de suas pernas o interesse econômico, que era agarrado graças a uma outra perna, a do racismo. Como escreve Achille Mbembe, que eu cito, né, o filósofo camaronês, permanecerá inacabada a crítica da modernidade enquanto não compreendermos que o seu advento coincide com o surgir do princípio de raça e com a lenta transformação desse princípio em paradigma principal, ontem como hoje, para as técnicas de dominação. Fim de citação. Mbembe vai repensar a modernidade a partir do ponto de vista dessa violência colonial e racial. Ele propõe a tarefa de se escrever novamente a história do ponto de vista dessa tentativa de apagamento da identidade da história negras que deve ser revertida. Trata-se de, como ele afirmou, restituir aos negros a sua história. E eu comento, nada mais benjaminiano. É verdade que Benjamin já vinha desenvolvendo seu olhar crítico para a política, incluindo uma crítica social, democracia da burguesia, mas especialmente contra o fascismo, como formulação mais acabada da política associada ao modo de produção capitalista desde antes de 1940, como lemos, por exemplo, em seu ensaio A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, de 1936, ou em seu ensaio Edward Fuchs, o colecionador e o historiador, do ano seguinte. O mesmo vale para suas reflexões que remontam a 29, apresentadas, por exemplo, no mencionado ensaio O Surrealismo, o último instantâneo da inteligência europeia, sobre a necessidade de se construir um novo espaço de imagem na luta contra a moralização barata da política que culminou no triunfo do fascismo. Em vários artigos dos anos 30, Benjamin procurou pensar maneiras de resistência ao fascismo e meios de fortalecer a luta revolucionária. Mas não resta dúvida de que seu último trabalho, as suas teses sobre o conceito de história, apresentam de modo concentrado a sua visão de história e de um novo sentido da luta política. Ele atribuía um valor enorme a essas teses, mas, ao mesmo tempo, não pretendia publicá-las do modo que elas se encontravam. Em 7 de maio de 40, ele escreveu a Adorno anunciando o envio de alguns fragmentos que, aspas, apresentam uma certa etapa das minhas reflexões que dão continuidade ao Baudelaire. Fim da citação. O fato de ter realizado uma tradução ao francês de suas teses
mostra, no entanto, que ele planejava chegar a um ponto em que poderia, sim, publicar essas teses. Ou simplesmente ele se traduziu, entre aspas, que não é bem uma tradução, né, mas é uma reescritura das teses em francês, ou simplesmente ele se traduziu para poder enviar as teses pelo correio, em uma época que era quase proibitivo enviar textos em outras línguas. A resposta fica em aberto. Por outro lado, ele fez uma versão censurada em alemão com essa intenção, segundo a sua irmã Dora Benjamin, e na versão em francês ele não procurou censurar as partes mais revolucionárias. De qualquer modo, nas suas cartas e em conversas com amigos, ele expressou a necessidade de fazer uma reflexão ao mesmo tempo crítica, epistemológica e de cunho de revisão da concepção tradicional da história no contexto de seus trabalhos sobre Baudelaire e sobre as passagens de Paris. É sobretudo a partir de 1937, ou seja, no ano da publicação do ensaio sobre Fuchs, que Benjamin se concentra progressivamente na ideia de redigir essas teses, que nascem, de modo claro, em meio aos fragmentos das passagens, sendo que a similaridade das teses com muitos dos fragmentos do arquivo N das passagens é evidente. Em uma carta a seu amigo Scholling, de 20 de janeiro de 30, ele já anunciava, aliás, essa necessidade. Eu cito essa carta de 30. O que, para mim, hoje parece ser algo absolutamente necessário é que, para este livro das passagens, da mesma forma que aconteceu com o livro sobre o drama barroco alemão, eu não poderei abrir mão de uma introdução que trabalhe sobre a teoria do conhecimento, e, desta vez, sobretudo, uma teoria do conhecimento histórico. Em 31 de maio de 35, desta vez, em uma carta a Adorno, no momento em que escrevia Paris, capital do século XIX, e atingia, assim, uma nova etapa em seu trabalho das passagens, ele retoma essa ordem de ideias, reforçando o paralelo entre a apresentação de crítica da teoria do conhecimento de seu ensaio sobre o Barroco e o livro sobre as passagens. Em 22 de fevereiro de 40, ele comunica a Max Horkheimer, aspas, acabo de concluir um certo número de teses sobre o conceito de história, fecha aspas. E na mesma carta, ele localiza ainda essas teses em relação ao seu trabalho da época. Eu cito: essas teses conectam-se, por um lado, às concepções que foram esboçadas no capítulo do Fuchs, no capítulo 1 do Fuchs, né, o seu mencionado artigo de 37. Elas devem, por outro lado, servir como armadura teórica para o segundo ensaio sobre Baudelaire. Elas constituem uma primeira tentativa de fixar um aspecto da história que deve estabelecer uma cisão irremediável entre o nosso modo de ver e as sobrevivências do positivismo. O caráter um tanto tosco que dei a essas teses me dissuade de comunicá-las ao senhor como se encontram agora. Fim da citação. Ele ainda comenta que ele redigiu essas teses a partir de uma demanda vívida, impostas, aspas, pelos problemas teóricos que a situação mundial nos propõe de modo inelutável, fecha aspas. Ou seja, estamos aqui em 37. Essas teses, novamente, são derivadas pelo seu próprio autor de modo direto das demandas de seu tempo. Essa exigência temporal fez com que ele adiasse o projeto de trabalho que ele havia prometido a Horkheimer acerca das escritas autobiográficas das Confessions, né, do Rousseau e do Journal de 1889-1989 de Gide. Em maio, ele escreve a sua amiga e confidente Gretel Adorno, referindo-se a uma conversa que tivera antes, na qual esse tema tinha surgido, né? Esse tema dessas teses. Trata-se de um documento fundamental para entendermos o local que Benjamin atribuía em sua obra essas teses. Eu cito, então, essa carta a Gretel Adorno, e a constelação trazida por ela levaram-me a deitar alguns pensamentos, dos quais posso dizer que eles estão guardados em mim há 20 anos. Sim, a bem da verdade, foram guardados de mim. Também esse é o motivo pelo qual eu mesmo não podia te deixar vislumbrar nada deles. A conversa sobre as castanheiras foi uma clareira nesses 20 anos. Ainda hoje, te dou elas mais como um buquê de folhas sussurrantes, recolhidas por um andarilho pensativo, do que como uma coleção de teses. Em mais de um sentido, o texto que você deverá receber é reduzido.
Não sei o quanto a sua leitura deverá te surpreender ou, o que não desejaria, se ela produzirá um equívoco. De qualquer maneira, gostaria, sobretudo, de chamar a sua atenção para a 17ª reflexão. Ela é aquela que deveria te deixar perceber o nexo fundamental dessas observações com os meus trabalhos anteriores, na medida em que se alinham com o seu método. De resto, essas reflexões servem, visto que possuem um caráter de experimento, não apenas em termos metodológicos, para uma preparação da sequência do Baudelaire. Elas deixam-me suspeitar de que o problema da recordação e do esquecimento, que surge nelas em outro nível, ainda vai me ocupar por muito tempo. Nem preciso te dizer que a última coisa em que penso é uma publicação dessas anotações, sobretudo na forma que você as receberá. Por esses dias, você receberá o manuscrito de Infância em Berlim em torno de 1900. Por favor, aguarde. E te console, como der, com ele, se eu segurar ainda um pouco as anunciadas teses. Fim da citação da carta do Benjamin a Gretel Adorno. A tese número 17 é justamente a que trata do método. É a que afirma que, cito, o fundamento da historiografia materialista é um princípio construtivo. O pensar envolve não apenas o movimento dos pensamentos, mas também a sua suspensão. Fecha aspas. Nela também conflui a reflexão epistemocrítica e messianismo. Aspas. O materialista histórico só e tão somente aborda um objeto histórico quando ele se lhe apresenta enquanto mônada. Nessa estrutura, ele reconhece o signo de uma suspensão messiânica do acontecido. Dito de outro modo, uma oportunidade revolucionária na luta em favor do passado reprimido. Fecha aspas. O fato de Benjamin enviar essa carta anunciando as teses junto com o manuscrito da Infância de Berlim em torno de 1900 também é digno de nota. Em ambos trabalhos, ele trata, cada um a seu modo, da recordação e do esquecimento. Afinal, nas teses, apesar de Benjamin não tratar extensivamente do esquecimento, ele menciona a citada frase do historiador francês positivista Coustel de Coulanges sobre o tema, para colocar o modelo de pensamento histórico desse pensador como antípoda do materialismo histórico. Ele se esquece, torna invisíveis todos os que são espezinhados pelo cortejo triunfal dos que um dia venceram, historiador burguês. O procedimento do materialista histórico lança a luz sobre esse outro lado da sombra do astro da história. Já em Infância em Berlim, lemos, eu cito, talvez o que faça o esquecido tão carregado e prene não seja outra coisa que o vestígio de hábitos perdidos dos quais já não poderíamos nos encontrar. Talvez seja a mistura com a poeira de nossas moradas demolidas o segredo que o faz sobreviver. Fecha aspas. Aqui, de modo bem distinto, o esquecimento é tratado como uma categoria da memória e não como oposta a ela. A ruína, os escombros, surgem como metáfora dessa memória que guarda em si destruição e inscrição mnemônica. Estamos diante de uma releitura benjaminiana do conceito freudiano de trauma. Nas teses, ao recorrer ao conceito proustiano de mémoire involontaire, memória involuntária, Benjamin também pensa em um tipo de recordação que, por assim dizer, trabalha o e com o esquecimento. Eu cito o Benjamin dos fragmentos do espólio. A imagem relampejante do passado, no agora de sua cognoscibilidade, é, pela sua própria determinação, uma imagem da recordação. Erinnerungsbild. Ela se assemelha a uma imagem do nosso próprio passado em que a humanidade se depara no instante do perigo. Essas imagens vêm, como se sabe, involuntariamente. História, em sentido forte, é, portanto, uma imagem da memória involuntária, uma imagem que se apresenta de repente ao sujeito da história no instante de um perigo. A autoridade do historiador depende de sua consciência aguda para a crise em que o sujeito da história em dado momento se encontra. De certo que esse sujeito não é um sujeito transcendental, mas antes a classe oprimida combatente na sua situação. O conhecimento histórico exige apenas
para ela e unicamente para ela, existe para ela e unicamente para ela num instante histórico. Então, estamos aqui distantes dessa ideia, né, de um sujeito transcendental, que seria um sujeito universal, neutro, né, que é justamente parte desse modelo positivista, eurocêntrico, etc. E estamos, né, diante dessa concepção que transforma o saber histórico como um ato de política. As várias versões das teses sobre o conceito de história são também um testemunho não só do caráter de experimento dessas teses, como ele escreveu, mas, sobretudo, da situação histórica em que Benjamin as compôs. Ele fazia cópias e as enviava a amigos na esperança de salvar o seu último trabalho. Hoje em dia, possuímos as seguintes versões das teses. Primeiro, o manuscrito Hannah Arendt. Manuscrito que Benjamin deu a Hannah Arendt, provavelmente durante esses últimos encontros dele, talvez em Luda. Apesar de Hannah Arendt ter dado uma cópia dessa versão ao Instituto de Pesquisas Sociais de Nova York, aparentemente ela foi perdida e as edições que foram produzidas pelo Instituto não levaram em conta essa versão. Ela foi publicada por Detlev Schüttker e Erdmut Witzisla em 2006 e, assim como as demais, encontra-se na edição crítica editada por Gérard Rollet. Trata-se de uma versão muito importante, tanto por ser provavelmente a mais antiga que possuímos, quanto por suas inúmeras variantes e por conter também palavras e frases cortadas que dão preciosas pistas para a leitura e interpretação das teses. Essa versão ela consta dessa edição crítica que eu fiz junto com Adalberto Müller. Depois, o tipo escrito 1. É a versão datilografada que Benjamin entregou a Georges Bataille, junto com os manuscritos de passagens e do seu trabalho sobre Baudelaire, e que foram escondidos em diversos locais na Bibliothèque Nationale de Paris. Em 1945, Bataille passou esses papéis para um amigo de Benjamin, Pierre Misac, que em 1947 os entregou a Adorno em Nova York. De modo inexplicável, essa versão das teses, no entanto, ficou com Bataille e sua viúva a repassou para Giorgio Agamben apenas em 1981. Trata-se de uma versão muito importante também, a única com uma tese 18, com ideias totalmente ausentes das demais versões. No cabeçalho das teses encontra-se escrito Hand Exemplar, ou seja, essa era uma cópia pessoal de Benjamin, sobre a qual ele trabalhou com inserções e rasuras, bem como ensaiando diversas possibilidades de ordenação das teses. Ela possui também frases que não constam nas outras versões datilografadas. Essa versão também está incluída nessa nova edição, publicada pela Alameda. O manuscrito francês. Trata-se de uma versão manuscrita em francês das teses, que não inclui todas elas e que foi redigido pelo próprio Benjamin, possuindo assim o mesmo estatuto das demais versões. Como Benjamin teve que, por assim dizer, recriar as suas teses em outra língua, essa versão é fundamental, pois dá muitas pistas sobre o universo conceitual das teses. Também essa versão consta do volume da Alameda. O tipo escrito 2. Essa versão datilografada, com poucas correções à máquina e algumas à mão, foi composta provavelmente com uma máquina francesa, já que não possui o Westset alemão. Essa versão serviu de base para a edição das teses realizadas por Rolf Tiedemann, nos Gesammelte-Schriften, e foi a mais traduzida também, sendo que ela foi complementada pelo tipo escrito 4, uma vez que em T2, né, nesse tipo escrito 2, número 2, não se tem as teses finais A e B. Essa versão, já traduzida no Brasil, não foi incluída no volume, não caberia traduzida novamente, a gente achou. O tipo escrito 3. Essa versão também foi escrita em uma máquina de escrever francesa, provavelmente da irmã de Benjamin, Dora, que testemunhou em uma carta esse fato. Trata-se de uma versão com cortes e alterações de conceitos, cortes esses que poderiam eventualmente viabilizar tanto o envio pelo correio como uma eventual publicação. Ela apresenta pouquíssimas correções. Essa versão não possui a tese 12, nem as teses A e B. Na tese 7, ao invés da epígrafe com um texto de Brecht, tem-se a epígrafe com um texto de Nietzsche, que nas demais versões consta da tese 12. Aqui a expressão materialismo histórico foi substituída por dialética histórica. Na tese 4, onde nas demais versões consta luta de classes, consta aqui conflito. Dialético substitui materialista e várias passagens da tese 11 foram cortadas.
É importante destacar que apenas essa versão possui o título inserido pelo próprio Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, sobre o conceito de história. Como essa versão possui apenas coisas a menos que as outras, eu já comentei aqui essas diferenças, ela não foi traduzida, porque senão ia ficar uma repetição, enfim, sem nenhum ganho. E, finalmente, o tipo escrito 4 trata-se de uma versão datilografada que foi realizada já nos Estados Unidos, provavelmente a partir de um manuscrito que, no entanto, também desapareceu. Ela encontra-se no arquivo Walter Benjamin em duas versões, sendo que a primeira leva o título inserido com a caligrafia de Gretel Adorno über den Begriff der Geschichte, ou seja, sobre o conceito de história, e a outra o título Geschichtsphilosophischen Thesen, teses histórico-filosóficas, escrito à mão e que foi empregado na edição das teses do Schriften de 1955. Essa versão contém as teses A e B e possui poucas correções. Ela consta deste novo volume. Adorno, em uma carta a Horkheimer, de 12 de junho de 41, após ter recebido a cópia das teses das mãos de Hannah Arendt, comenta esse documento de modo ambíguo. Por um lado, ele enfatiza que o próprio Benjamin não pensava em publicar o texto das teses, mas aproveita também para exercer a sua crítica bastante carregada. Eu cito o Adorno: o elemento inacabado, um estilo de esboço do todo, é evidente. Uma certa inocência nas partes que tratam do marxismo e de política novamente estão presentes e são identificáveis. Fecha aspas. Ainda assim, ele defende a publicação das teses e a justifica com palavras generosas. Cito novamente Adorno. Trata-se da última concepção de Benjamin. A sua morte torna supérflua qualquer questão associada ao ser provisório do trabalho. Não paira dúvidas sobre a grande força do todo. Acrescente-se a isso que nenhum outro trabalho de Benjamin se mostra mais próximo de nossas próprias intenções. Isso refere-se, sobretudo, à concepção da história como permanente catástrofe, à crítica ao progresso e ao domínio da natureza e à posição da cultura. Fim da citação. 80 anos depois da composição dessas teses, impressiona a absoluta atualidade delas. A necessidade de se repaginar a história do ponto de vista dos vencidos é imperativa. Ela deve estar na base de qualquer projeto digno de um viver em comum que vise nos catapultar para fora desse nosso momento histórico de triunfo do neocolonialismo, do negacionismo, da crise ambiental, da homofobia, da misoginia, do racismo, da fobia política, à democracia e aos direitos humanos. Se revisionistas neofascistas estão galgando o poder hoje, é porque também não soubemos nos aparelhar politicamente com uma história estruturada de modo forte o suficiente para resistir aos ataques negacionistas e memoricidas. O revisionismo fascista, que quer glorificar ditaduras e torturadores, exige uma resposta que se dá, antes de mais nada, no campo da guerra das imagens, para usar uma expressão do cineasta e videoartista Harun Farok. Benjamin afirmou há 80 anos que estávamos perdendo essa batalha. Cabe a nós reverter esse estado de coisa. E eu cito a tese sexta, a partir da versão dela no tipo escrito 4, articular o passado historicamente não significa conhecê-lo como ele foi de fato. Significa apoderar-se de uma recordação, tal como ela relampeja no instante de um perigo. Para o materialista histórico, trata-se de capturar uma imagem do passado, tal como ela, no instante do perigo, configura-se inesperadamente ao sujeito histórico. O perigo ameaça tanto a sobrevivência da tradição quanto os seus destinatários. Para ambos, ele é um e o mesmo, entregar-se como ferramenta da classe dominante. Em cada época, deve-se tentar novamente liberar a tradição do conformismo que está prestes a subjugá-la. Apenas tem o dom de atiçar no passado aquela centelha de esperança o historiógrafo atravessado por essa certeza. Nem os mortos estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. Durante todo o ano de 19, em eventos nas áreas de letras, filosofia, psicanálise, história e comunicação, lancei mão dessas teses para tentar repensar nosso presente e nossa história. Estava e estou convencido da necessidade de estudarmos e, sobretudo, de levarmos a sério o que essas teses e fragmentos nos contam. Eles falam de um momento que foi engolido pelo terror fascista e mostram estratégias de resistência e de luta. Nessas teses, articula-se uma crítica
crítica do sequestro da política por uma prática que reduz corpos a instrumentos do capital e destrói a natureza com um poderoso revisionismo positivo da história do ponto de vista dos vencidos. A redução da natureza a commodity que vemos hoje, Benjamin criticava ao analisar a concepção por exemplo, de Joseph Ditzinger. Eu cito Benjamin. Ao conceito corrompido de trabalho corresponde como seu complemento à natureza, a qual, na expressão de Ditzinger, está aí de graça. Fecha aspas. Leiamos, portanto, com paciência e carinho esses textos, como se fosse uma missão. História como missão, para parafrasearmos nosso saudoso e querido professor Nicolau Sevicenko, autor de Literatura como Missão, e que nos idos de 83 me introduziu na leitura de Walter Benjamin. As teses que publico agora, em nova tradução, feita junto com o meu querido Adalberto Müller, e trabalho de edição crítica, surgem como um work in progress, com suas rasuras, apagamentos em partes reconstituídos, sequência. O trabalho aparece agora como um verdadeiro ato de criação, como se pudéssemos ver uma arrojada obra arquitetônica abandonada em meio à sua construção. Não hesitemos, entremos nesse prédio, visitemos seus cômodos, deixemos-nos também habitar por essas palavras. É isso, gente. Obrigado pela paciência. Márcio, muitíssimo obrigada, e junto com, enfim, o meu agradecimento, somo o agradecimento de diversas pessoas que se manifestaram aqui no chat em relação ao prazer de te ouvir e o prazer de ouvir a tua apresentação a respeito dessa obra, que imagino que, assim como eu nesse momento, os demais estão muito curiosos para acessá-la. Márcio, também preciso compartilhar contigo a impressão e dividir essa mesma motivação, né? Essa mesma missão, como disseste, e acredito que estamos todos convencidos de precisarmos trabalhar mais com as teses, de nos debruçarmos em relação a elas, reinterpretá-las, reutilizá-las, por causa de algo, como foi dito aqui no chat, do seu frescor, da sua atualidade, e porque também nós precisaremos em algum momento sair dessa situação de catástrofe a qual nos encontramos. E nessa condição de ter que sair dessa situação, talvez nós possamos buscar algo que nos oriente dentro desse belo texto do Benjamin. Eu fui separando várias perguntas, enfim, infelizmente, peço desculpas antecipadas às pessoas que estão aqui conosco, foram muitas perguntas, elas não vão ser todas repassadas ao Márcio, mas foi muito curioso o processo de ir selecionando essas perguntas e vendo que ao longo da fala do Márcio elas foram sendo respondidas. Então, perguntas do ponto de vista de como que essas versões dos manuscritos chegaram até a gente, a ideia de que o diálogo que possivelmente Benjamin estabeleceu com uma tradição do pensamento freudiano a respeito da ideia de memória e tudo. Deixa eu ver o que é mais do que se assemelha aqui, a importância propriamente dita da memória, também, e algumas outras questões muito mais, enfim, muito mais densas dentro dessa crítica ao iluminismo e à modernidade. E, enfim, eu estou numa situação bastante difícil aqui de realizar uma seleção de alguma possível pergunta também, para nós não abusarmos demais da disponibilidade do Márcio, que, enfim, já compartilhou esse tempo todo aqui conosco. Enfim, Márcio, talvez por pensarmos, enfim, dentro da área da história, estarmos trabalhando tanto, discutindo tanto qual é a nossa função enquanto historiadoras e historiadores dentro do espaço público, se tu puderes comentar para a gente, e aí eu me aproprio de uma pergunta que foi feita pela Cris Meneghello, onde ela retorna a citação do Schlegel a respeito do historiador como profeta do passado,
e ela fala algo bastante interessante. Ela fala que a ideia de profetizar é fundamental, porque se profetiza sobre algo que não aconteceu. É uma visão e até mesmo uma alucinação. E a pergunta dela é a pergunta que eu te faço, somada com uma ideia de uma possibilidade de intervenção no espaço público, pode o historiador alucinar sobre o passado? É interessante a ideia do alucinar, mas não é um conceito que apareça nas teses diretamente, né? O Benjamin, você sabe que no contexto do Trabalho das Passagens, ele estudou as fantasmagorias, ele estuda a partir do conceito marxista, né, do fetichismo da mercadoria, ele vai pensar nesses fenômenos, né, que ele associa às passagens, e que, na verdade, o trabalho das passagens, o trabalho do historiador, seria no sentido um pouco de despertar dessas fantasmagorias, né? Agora, a gente sabe que o Benjamin ele não é um autor simples. Por outro lado, ele fazia esse exercício também imaginativo com relação à história, no sentido tanto do passado, do presente e do futuro, né? O Benjamin ele era um escritor, né? Eu acho, lendo essas teses e os fragmentos, isso tem a ver talvez com o que a Cris queira dizer, eu fiquei convencido da importância da gente retomar os escritores surrealistas que o Benjamin lia. O Benjamin leu muito esses escritores surrealistas, né? Então, essas formulações que ele tem desde o final dos anos 20, com relação à atitude diante do presente e da história, foram muito influenciadas pelos surrealistas. E, portanto, essa ideia benjaminiana de criar um Bildraum, né, um espaço de imagem, é de uma inspiração diretamente surrealista, porque isso ele formula no ensaio dele de 29 sobre o surrealismo e retoma no contexto do trabalho sobre o conceito de história. E, então, e essa ideia de que esse Bildraum ele se articula também com o nosso corpo, né? Ele vai falar, então, dessa necessidade de se refundar, né? Essas imagens que, de certa maneira, nos penetram, nos constituem, né? Por isso que eu associo ao Achille Mbembe, que vai falar também dessa reescritura da história porque essas histórias nos constituem, elas podem nos tornar subalternos, né? Nos subalternizar, ou podem nos tornar agentes do nosso presente e do nosso futuro, né? Então, nesse sentido, a gente pode falar um pouco assim de uma construção, no sentido, seria uma alucinação, mas são construções históricas porque são construções e, portanto, a imaginação ela é chamada pelo Benjamin no sentido de constituir o trabalho do historiador. E o Benjamin nunca abriu mão da sua imaginação. Ele sabe como ele era um escritor criativo e falava de Denkbilder, dessas imagens, né, do pensamento, de Bilderraum, o tempo todo ele está falando de imagens. E está falando sobre imagens, a partir de imagens, né? Criando imagens. E as suas teses têm essas duas imagens fortíssimas, né? A tese 1, né, a abertura dela, que é essa tese aí do autômato, que é tão intrigante, tão interessante, tão original, né? E, evidentemente, a imagem do anjo da história, que hoje em dia se tornou uma espécie de best-seller, assim, uma coisa muito conhecida. E nos constitui também. Ele conseguiu fazer nos emaranhar, né? Inclusive somaticamente nessa imagem desse anjo de costas, né? E eu acho fabuloso porque essa imagem ela também permite pensar a história, como eu falei, fora do campo da mimesis. Não tem nada a ver com mimesis, como a Hannah Arendt ainda pensa da mimesis. Ela pensa na maldita representação histórica, né? O Benjamin ele está num outro patamar, né? Eu acho que essa reviravolta dele, muitos historiadores às vezes resistem, né, em encarar, porque é um desafio para o historiador. Significa que o historiador realmente precisa passar para o campo da imaginação, né? E talvez tenha que alucinar. Agora, é óbvio que essa frase do Schlegel é uma frase que aparece mais de uma vez nos fragmentos do Benjamin, sobre o conceito de história, né? Tem um papel importante para ele, porque, como você bem lembrou, né, o Benjamin tem uma relação
de toda a vida com a filosofia primeiro-romântica, né? Então é interessante que ele vai recorrer aos primeiros românticos, que por sua vez são autores importantíssimos para os surrealistas, né? Os surrealistas franceses são quem eles vão recuperar Novalis e Schlegel na filosofia alemã, já que os próprios filósofos não liam esses autores, eles que vão trazer isso para o âmbito francês no século XX. Bom, Márcio, eu vou te passar só mais uma questão, então, que foi colocada, que foi uma pergunta bastante recorrente aqui pelo pessoal que participou. O pessoal ficou bastante curioso a respeito dessa aproximação feita na tua fala em relação ao pensamento do Benjamin e do Mbembe. Então, se tu puderes falar um pouquinho mais para a gente sobre essa aproximação, e o próprio Copenhague também. Então, se pudesse falar um pouco mais sobre essa aproximação para a gente enfim, essa possibilidade de entender o nosso agora a partir dessas duas possibilidades de produção. Bom, é interessante que o Copenhague e o Krenak, que são dois autores tão importantes e referências para nós hoje em dia no Brasil, no campo dessa nova resistência que está se estruturando, eles são pensadores indígenas que têm uma convivência com o transe, né? Justamente o Copenhague, ele fala muito na Queda do Céu, né, que ele aprende com os sonhos, né? Ele aprende com os sonhos, assim, ele aprende nesse transe dele, e ele não tem essa divisão que o pensamento ocidental constitui, né, entre o mundo onírico, o mundo da fantasia e o mundo de um pensamento, né, que seria assim, racional, etc. Né? E também ele não tem uma consciência histórica linear, progressiva, etc. Para ele, como para Benjamin, isso também vale para o Krenak, né, a história, que é a nossa história ocidental, é a história de uma técnica que é uma história da destruição. Então, é absolutamente impressionante que quanto mais a gente lê Copenhague, Krenak e Benjamin juntos, a gente percebe uma confluência impressionante. E isso é raríssimo, você pegar um outro filósofo que você consiga fazer isso. E o Benjamin, ele tem essa singularidade que eu falo que tem a ver com essa relação dele com o surrealismo, o fato dele ser um pensador poeta também, né? Ele tem essa questão da imaginação central. Esse conceito de explodir é maravilhoso, que aparece o tempo todo nos fragmentos e nas teses, né? Qualquer ideia de uma continuidade, de um progresso histórico, e não ter nunca nenhuma relação com o nacionalismo. Ele nunca é nacionalista, nunca tem esse tipo de patriotismo, que muitos da geração dele sucumbiram a isso. Então, e óbvio que o pensamento indígena é um pensamento que essa questão é absurda, né? Quer dizer, e com relação ao Mbembe, né? Quer dizer, eu penso ele como uma espécie de representante atual, importantíssimo do pensamento decolonial. Como eu falei, quer dizer, a proposta benjaminiana de reescrever a história do ponto de vista dos vencidos e a partir de um agora, e essa história pensada politicamente, né, diferente da Hannah Arendt, que pensa no conceito de representação, uma ideia de seria, ela associa o historiador ao juiz, ao jornalista, à academia como seria uma esfera de um pensamento, né, que estaria extra política, né? O Benjamin não, ele fala exatamente o contrário, né? A verdade histórica, ela nasce do embate dos corpos na sociedade, entre si, na comunidade, nas lutas, né? Então, a experiência e os corpos, eles fazem parte. Então, é uma virada que eu chamo de virada testemunhal. Isso o Benjamin não elaborou, porque na época dele, inclusive, ele nem conseguiu perceber que estava acontecendo essa virada. Ele tem aquele famoso texto dele sobre o narrador, que ele fala do fim da narrativa, mas a narrativa, ela se dá apesar de tudo, né? No século XX e no século XXI. E essa virada testemunial do saber é justamente a intronização desse saber que parte do corpo. Que é um pouco o que ele fala também na experiência e pobreza, quando ele fala desse corpo, né, absolutamente fragilizado que sobreviveu à Primeira Guerra Mundial, né? Mas aí ele vai falar dessa tábula rasa, tal, etc. E a gente pode pensar, ao invés disso, no reengate com certas histórias, com certas narrativas, né, que eu acho que estão sendo produzidas agora. Então, acho que tem uma possibilidade de fecundação mútua, lendo
Benjamin e Mbembe, os autores decoloniais, e Krenak, Schopenhauer, no sentido de aprofundar isso que eu chamo de atualidade benjaminiana, que não tem nada a ver com marcar passo com o presente, mas justamente possibilitar, eventualmente, isso que você falou, né, uma explosão para fora desse claustro que todos nós estamos, né, agora enclausurados. É um claustro pandêmico, mas que é provocado por esse modelo de progresso, né? Quer dizer, isso, do ponto de vista benjaminiano, isso é uma obviedade, que o caminho do progresso seria esse, a entropia, né? Aliás, alguns outros autores pensavam isso na época dele. Freud também falava dessa questão da entropia, né? E para ele, né, o progresso é a catástrofe. Enfim, ele tem vários fragmentos nesse sentido, né? E a questão é justamente, como eu falo, né, que é uma das teses, a questão do estado de exceção autêntico, né? Então, vamos fazer o autêntico estado de exceção, que é o fim, né, desse estado de exceção que tem sido, na verdade, só essa distopia que vivemos agora. Márcio, desse nosso encontro da tarde de hoje, saímos com algumas certezas, muito mais dúvidas, muito mais questionamentos a respeito do nosso próprio campo, das nossas próprias certezas e, enfim, com a missão colocada a respeito da reflexão necessária a partir das teses de Benjamin. Junto com desse nosso momento de troca também fica a recomendação da leitura do Mbembe, do Krenak, do Schopenhauer, a retomada das teses do Benjamin e desse lançamento então da Alameda Editorial, a essa versão crítica comentada sobre o conceito de história, então traduzida pelo Adalberto Miller e pelo Márcio Seligman Silva. Márcio, muitíssimo obrigada pela tua disponibilidade, por partilhar com a gente essa apresentação da obra e por, enfim, se disponibilizar também ao público leitor em português, reunir esse conjunto das teses e divulgá-la no momento em que elas chegam como um presente para a nossa geração, que vai precisar lidar com esse seu presente para pensar um futuro, né? Muito obrigada mais uma vez, em meu nome, em nome de todos os que estavam presentes, em nome do Lupa. Agradeço você, Caroline, Fernando e a todos do Lupa. Eu gostaria de lembrar a todos os presentes aqui que estão nos assistindo que o evento 80 anos com e sem Walter Benjamin segue amanhã e depois. Amanhã teremos uma mesa, então, Benjamin Entre Amigos, da qual falaremos sobre a Asia Lasses e o Bertolt Brecht, com a participação da Maria Vitória e do Kelvin Falcão Klein, através aqui do canal do Lupa, às 17 horas novamente. Uma boa tarde a todos e todas, fiquem bem e até amanhã.